Se a sua equipe está exausta o tempo todo, mas no fim do mês os projetos importantes continuam parados, eu tenho uma má notícia e uma boa para você. A má é que o problema não é falta de esforço, sua equipe não é necessariamente ruim. A boa é que dá para resolver. E provavelmente não é o que você está pensando. Eu sou o Adriano Henrique e ajudo pessoas e empresas a atingirem os seus objetivos. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar que ocupação não é a mesma coisa que progresso e como sair desse ciclo com 3 perguntas simples. Fica até o fim, porque a última é a que mais destrava as equipes. Bem, indo adiante, olha só, a gente vive em uma cultura onde estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Você pergunta para alguém, está tudo bem? Para qualquer pessoa do trabalho, e a resposta é sempre alguma variação de corrido, atolado, sem parar, vira até motivo de orgulho. Mas eu te pergunto uma coisa: você termina o dia, olha para trás e consegue dizer claramente o que mudou por causa do que você fez ou do que a sua equipe fez? Se a resposta é, sei lá, fiz um monte de coisa, bem-vindo a um seleto clube de pessoas que estão ocupadas, mas não necessariamente produzem. Existe um estudo do MIT Sloan que eu sempre lembro. Eles entrevistaram gestores de 124 organizações e fizeram uma pergunta simples: cite 3 prioridades estratégicas que sua empresa tem. Sabe quantos conseguiram? 28%. Apenas 28%. As pessoas encarregadas de fazer a estratégia acontecer não sabiam de cabeça qual era a estratégia. Agora, se quem lidera não tem clareza, imagina quem está na ponta executando. Cada um prioriza o que acha, e o esforço do time inteiro se dispersa em diversas direções, que talvez sejam até razoáveis, mas são desconexas com o objetivo final. E é aí que vem a parte que ninguém quer ouvir. Prioridade demais é o mesmo que prioridade nenhuma. Essa é uma frase que às vezes dói. A palavra prioridade nasceu no singular. Quando o líder fala nossas 5 prioridades do trimestre, ele está na prática dizendo para o time: se virem, escolham qual vocês vão perseguir, e aí cada um escolhe uma, e o projeto que importava de verdade pode acabar ficando em último lugar. E nunca termina. É uma consequência. Bem, comenta aí para mim, na sua empresa hoje, quantas prioridades máximas existem nesse momento? Aposto que mais de uma. E eu leio e respondo todos os comentários, então fique à vontade, aproveite essa oportunidade. Bom, e a saída? A saída para isso não é mais uma ferramenta ou mais um framework necessariamente. É algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. É a coragem de decidir. E coragem se constrói com 3 perguntas que eu uso para toda a equipe que eu assessoro. Anota aí ou pausa o vídeo se precisar. Bem, a primeira pergunta é: se a gente pudesse terminar apenas uma coisa este mês ou nesta sprint, qual seria? Só uma. Faz a equipe responder em voz alta. Se ninguém responder em 30 segundos, o problema começa aí. Significa que ninguém da sua equipe sabe qual é a real prioridade. A segunda pergunta que vai te ajudar é: o que a gente vai deixar de fazer para conseguir terminar isso? E essa é a pergunta que dói. Porque ninguém quer abrir mão de nada. Mas escuta, priorizar não é organizar a lista de tarefas em ordem bonita. É ter coragem de declarar o que vai ficar para trás. Todo sim para uma coisa é um não silencioso para todo aquele resto. Mas a diferença está entre times que entregam e os que só transfiram. Os primeiros, eles dizem esse não de forma explícita. E aí, por fim, a terceira pergunta é: como a gente vai saber em 2 semanas se estamos avançando ou só ocupados? Aqui você define a métrica do progresso, não de esforço. Porque quem mede horas, mede cansaço. Quem mede entrega, aí sim mede avanço. E são coisas completamente diferentes. Eu vi equipes inteiras mudar apenas com essas 3 perguntas em uma única reunião. Não porque elas são geniais, elas são simples. E a genialidade é ter coragem de fazer e ter coragem de responder. Dizer não desconforta. Mas é exatamente esse desconforto que separa o time que entrega do time que só gasta energia. Bem, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, me ajuda a entregar mais conteúdos assim. E se você conhecer algum líder que precisa ouvir isso, manda, pois pode ser o empurrão que ele precisava. Para fechar, uma frase que eu repito muito: empresas não precisam de mais tarefas,
precisam de mais clareza. Se você levar isso para a sua equipe de um jeito aprofundado, ou se você quer ainda se tornar um especialista em priorização, eu trabalho exatamente com um método para isso. É o método de priorização que desenvolvi para as minhas atividades e que o link vai estar aqui nos comentários e também na descrição. Mas mesmo se você não me procure, comece amanhã com essas 3 perguntas e o resultado aparecerá rápido. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!